Oi, pessoal! Vamos falar agora da última parte do nosso módulo 4, que são os intervalos de confiança. Então, intervalo de confiança é uma das maneiras que nós temos para fazer uma estimativa sobre a média populacional. Lembra lá no comecinho do módulo 1, quando nós fizemos aquele paralelo entre população e amostra, que tudo aquilo que nós medimos numa amostra, seja média, desvio padrão, variância, todas as nossas medidas amostrais, elas são um indicativo que nos dá uma noção do que está acontecendo lá na nossa população. Então, pensando só na média, um jeito de estimar a média populacional, uma estimativa pontual para ela, seria exatamente a nossa média amostral. Então, se eu quisesse fazer uma estimativa pontual para a minha média populacional, então eu posso dizer que uma estimativa, e sempre que a gente falar estimativa vai ter um circunflexo aqui, a estimativa pontual para a minha média populacional é o meu x barra. Então aqui, se eu preciso dizer em média qual é o valor da minha população, um único valor baseado numa amostra, eu posso usar minha média amostral como referência, tá? Então aqui no caso da população desse lado e do caso da amostra desse lado aqui. Então uma estimativa pontual é o próprio valor da média amostral. Mas tem uma maneira que é um pouco, diria até mais usual, porque imagine aqui, eu tenho uma amostra muito particular. Então, apesar dela ser representativa, eu dizer que a minha média lá na população é exatamente aquele valor, isso é até um pouco presunçoso da nossa parte. Então, o caminho mais comum para estimar a média populacional é usar essa estimativa intervalar, que nós chamamos de intervalo de confiança. Qual seria a ideia? Seria a ideia de construir um intervalo em que esse intervalo ele contém a nossa média populacional. Então, um intervalo que vai de um limite superior até um limite inferior. Ainda a gente pode denotar isso aqui na notação de intervalo mesmo, LS, tá? Limite inferior, ou seja, a minha média eu construo esse intervalo de um limite inferior a um limite superior, em que ele contém a minha média aqui. E esse intervalo ele vai ser baseado no nível de confiança que a gente quer dar para esse experimento. Então, qual é a confiabilidade que eu quero dar para esse intervalo aqui? Essa confiabilidade pode ser 99,9%, 95%, 90%, 85%. Pensando em confiabilidade como a segurança que nós damos para esse intervalo. Poderíamos dizer assim, usando 95%, que se eu construísse 100 intervalos baseados em 100 amostras diferentes, para o mesmo caso, para o mesmo estudo, 95% das vezes esse intervalo iria conter a nossa média populacional, ok? Então, seguindo aqui, esse intervalo de confiança, algumas notações para ele. Então, o intervalo de confiança é chamado de IC da média, né? Então, por isso que a média aparece aqui, com o nível de confiança. E essa notação, esse nível de confiança, que é essa segurança que nós queremos passar, é a média com o nível de confiança aqui sempre em porcentagem. Poderia ser o intervalo de confiança para média com 95%, ou intervalo de confiança para média com 90%, etc. Vários intervalos de confiança que nós poderíamos escolher aqui. E aí vai ser, então, um intervalo que vai de um limite inferior até um limite superior. Esse nível de confiança é exatamente a probabilidade do intervalo conter o verdadeiro valor da média populacional. Para efeito de notação, nós vamos chamar esse nível de confiança de beta, tá? Então, toda vez que aparecer beta, é esse nível de confiança. Então, eu já sei que o meu intervalo de confiança, vamos supor aqui, meu intervalo de confiança para minha média com 95% de confiança, supondo aqui 95%, é um valor bem usual, inclusive, vai ser esse intervalo, que vai de um limite inferior até um limite superior. E, para calcular esses limites, a gente já pode notar que depende desse valor aqui de confiabilidade, tá? Então, vamos ver como que é calculado esses limites. Então, eles são bem simples de ser obtidos, eles dependem de quem? Então, vamos pegar aqui o primeiro caso do limite inferior. Vamos olhar aqui somente essa parte, a princípio.
Então, o limite inferior vai ser quem? É uma média menos Z beta sobre 2, já falamos sobre isso, que multiplica, isso vai ser um valor numérico, que multiplica desvio padrão dividido pela raiz de n. Quem que são esses elementos? Então, aqui, esse x barra, tá aqui embaixo, ó, média amostral. Tá aqui, x barra, média amostral. Esse z beta sobre 2 é o valor obtido na tabela normal padrão. Então, nós vamos continuar usando a distribuição normal aqui e fazendo uso daquela tabela. Já vemos como encontrar esse valor na tabela. S é o desvio padrão amostral, tá aqui, e N é o tamanho da amostra. Então, baseado nessas 4 informações, o Z, o x barra, o desvio padrão S e o N, nós conseguimos calcular o LI. Agora, vamos dar uma olhada aqui para o LS, como que ele é calculado. A gente nota que é muito parecido com o LI. Vamos ver aqui, ó. LS é o x barra mais o valor Z obtido lá na tabela, que multiplica o desvio padrão dividido por raiz de n. O que mudou? Somente o sinal. Aqui a gente tem um sinal de menos e aqui a gente tem um sinal de mais. Isso acontece porque nós estamos baseando que o nosso intervalo de confiança vem de uma distribuição normal e que ela é simétrica. Então, se nós fôssemos desenhar aqui, ficaria assim. Então, supondo que a minha distribuição, ela está aqui, minha distribuição, vou chamar aqui minha variável aleatória x, e a minha verdadeira média populacional, ela está aqui, exatamente no meio, igual nós vimos antes. Eu não sei qual é o valor dela, mas aí nós vamos construir um intervalo aqui para ela, que vai de um limite inferior até um limite superior. E esse intervalo é simétrico, baseado no alfa, no beta, desculpa. Beta que é nosso nível de confiança. O que esse beta nos indica? Esse beta, o beta, que é o nível de confiança, eu vou escrever aqui, ó, melhor. Beta é igual ao nível de confiança. É que eu não me toquei que a câmera fica aqui no canto, tá? Nível de confiança. Então, nesse desenho aqui, eu vou colocar toda essa informação que está aqui no canto superior direito, vou colocar aqui para baixo, para não ser comprometido, que a câmera fica bem onde eu estou escrevendo, tá bom? Então, eu vou repetir esse desenho aqui, ó, nessa área do gráfico. Então, eu tenho aqui minha distribuição, em que a minha média tá aqui, só tô copiando o desenho para cá, tá? Minha média está exatamente no meio e eu quero construir um intervalo para ela, porque eu não sei quem é esse verdadeiro valor dessa média. Então, vamos por aqui um limite inferior e um limite superior. Simétrico. Então, esse beta, ele vai ser exatamente esse tamanho aqui, ó. Essa área. Pense esse tamanho como essa área aqui, ó. Essa área toda aqui. Então, isso aqui é nosso nível de confiança. Área igual o nível de confiança, tá? A gente vai ver mais detalhes, mas entendam essa ideia do beta, ok? Então, passando para o próximo slide, já tem um exemplo aqui, que diz exatamente o seguinte. Vamos resolver esse exemplo, aí a gente olha como vê o valor lá na tabela e já entende melhor como funciona o nível de confiança, tá? Então, supondo que X representa a duração de vida de uma peça do motor de carros, considerando uma amostra com 100 peças. A duração média das peças foi 501,2 horas e o desvio padrão S igual a 4 horas. Qual é o intervalo de confiança, de 95% de confiança para a média populacional? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender o que a gente quer. Então, nós queremos construir, vou pôr aqui no finalzinho, nós queremos construir um intervalo de confiança para a nossa média populacional com 95% de confiança. Como que eu sei disso? Porque é exatamente isso que está perguntando aqui, ó. Qual será o intervalo de confiança de 95%?
Então, ele tá aqui. E para isso, nós precisamos descobrir quem vai ser o limite inferior desse intervalo e o limite superior desse intervalo. Como que é calculado esse limite inferior do intervalo? Vou começar por ele. Ele depende da média amostral menos um valor z, que vem lá da tabela normal padrão, z de beta sobre 2. E você já vai entender por que é beta sobre 2. Que multiplica aqui S sobre raiz de N. Então, esse Z beta sobre 2, isso aqui, ó, é uma notação de um único número. Então, vai ser um número que multiplica o desvio padrão dividido por raiz de N. Vamos retirar os dados aqui desse exercício, porque a gente tem praticamente quase todo mundo aqui. Então, antes de calcular, quem que é a média que está dando lá no exercício? A média, duração das peças foi 501,2 horas. Então, a minha média é 501,2. O desvio padrão, também está dizendo lá, desvio padrão é igual a 4 horas. E o N, que é o tamanho da amostra, então, considerando uma amostra com 100 peças, o N é 100. Então, só falta aqui, de todo mundo que a gente precisa, a gente já tem o x bar, já tem o S e já tem o N. Só falta, então, quem é o valor Z beta sobre 2. Então, eu vou desenhar aqui a distribuição normal. E nós sabemos que o nosso beta, que é o nosso nível de confiança, ele é 95%. Aqui é o valor. Eu vou pôr 0 porque nós vamos usar a distribuição normal padrão, tá? Então, vou pôr o Z aqui. E aí, eu sei que a minha distribuição está exatamente no 0. Pensando nisso, o meu beta, vou fazer aqui do ladinho, beta é igual a 95%. Ops, 95%. Beta sobre 2 vai dar exatamente quem? 47,5%. Então, o que isso representa? Lembra que a área toda abaixo dessa curva tem que dar 100%? Nós estamos falando aqui de 95%, então não vamos usar a área toda. Só que a gente sempre começa a contar a partir do centro. Então, do centro, tanto para a direita quanto para a esquerda, eu vou delimitar aqui, ó, 47,5%. E a mesma coisa aqui do outro lado. 47,5%. Para que isso? Porque eu posso considerar que essa área toda aqui, ó, daqui até aqui, dá exatamente os 95%. Nossa, professora, por que eu estou fazendo isso? A gente está fazendo isso porque nós precisamos do valor Z. Então, nós temos que descobrir qual é o valor Z que está aqui, que nos dá essa área de 47,5%. Por que 47,5%? Porque a nossa tabela que nós usamos lá para calcular, ela trabalha só com metade da curva. Então, não preciso pegar o beta inteiro. Ele é simétrico, eu pego metade dele. Beta dividido por 2, 47,5. Em decimal, vai dar 0,475. Então, tenho que ir lá na nossa tabela normal padrão e descobrir qual é o Z que nos dá essa área. Entendo que é um pouquinho diferente do que a gente fazia na distribuição normal, que a gente tinha o Z e procurava a área. Agora, nós temos a área. Então, eu já sei que essa área aqui, ó, toda essa área aqui, ó, eu já sei que é 47%. Eu tenho que descobrir qual que é o Z que me dá essa área aqui. Então, de novo, vou sair aqui da apresentação, vou lá para nossa tabela, mantenho aqui. Aqui está a tabela. Um detalhe interessante que eu não comentei antes, porque não era necessário, então a mesma tabela que nós usamos na distribuição normal, aqui tem os valores de Z, tanto aqui nas colunas quanto nas linhas. E aqui no corpo da tabela, nós temos os valores de área. Onde que é o corpo da tabela? Então, nessa parte aqui, ó, inteirinha, nós temos os valores de área. E nas linhas e nas colunas, os valores de Z, beleza? E outro detalhe interessante, que se vocês observarem, aqui, ó, os números estão em ordem crescente. Então, começa no 0, 0, 0, ou seja, quando o Z é 0, não tem área nenhuma. E ele vai aumentando, ó.
Olha aqui na linha do 1, ó, 34, tava no 0, já tá no 34, vai vindo pro 40. Então, nós temos que procurar aqui qual é o Z que nos dá uma área de 47,5, 0,475. Então, vou procurando aqui nessa tabela onde que tá o 0,475, ó. 0,45 tá aqui, ó. Deixa eu fazer uma marquinha aqui, ó. 0,45 já tá aqui. Mas eu não quero 0,45, quero 0,47,5. Ó, aqui achei o 0,47,5. Vou pintar ele aqui. Aqui, 0,47,5. Aqui. Ok? Agora eu tenho que descobrir qual é o Z que me dá esse valor. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou olhar aqui, ó, tanto na linha aqui pra cima. Ai, ficou ruim esse amarelo. Aqui, ó. Tanto subindo as linhas aqui, ver qual coluna é essa e qual linha é essa daqui, ó. Então, o 0,475, se a gente contar aqui, ó, tá no 1,9. Então, vou anotando aqui, ó. Na 1,9. E qual coluna é essa daqui? Para não ter que voltar lá em cima na tabela, eu vou contar aqui, ó. Começa no 0, 001, 002, 003, 004, 005, 006. Então, essa coluna é correspondente ao 006. Então, o meu Z é igual a 1,96. Ok? Então, vamos só recapitular como que a gente chegou nesse 1,96. Procuro aqui a área do 0,475. Então, deu exatamente aqui. Deixa eu pegar aqui. 0,475, cadê ele? Tá exatamente aqui. Sabendo ele, eu olho tanto aqui pra cima, tanto pra cá, quanto pra cá, qual é a linha e a coluna correspondente. Então, fazendo isso, nós temos exatamente aqui um Z de 1,96, tá? Deixa eu subir aqui, ó, 0,47, se eu subir aqui, daqui, ó, nessa coluna do 006, ok? Então, meu Z é 1,96. Deixa eu voltar aqui. Beleza, projeta. Pega a canetinha e vamos lá. Então, tô escrevendo com essa caneta aqui. Então, agora eu já sei que o meu Z, aqui, ó, beta sobre 2 é igual a 0,475. Então, eu vou pôr entre parênteses aqui, que é a área na tabela Z, ou tabela normal padrão, tá? Esse 0,475. Então, o meu Z é igual a 1,96, ok? Então, já sei que o Z é 96, que a média é 501,2, o desvio padrão é 4 e o N é 100. Então, para não ficar muito bagunçado aqui, eu vou fazendo uma página em branco aqui do lado. O que eu tô querendo construir aqui? Tô querendo saber qual é o limite inferior do meu intervalo de confiança. Para isso, a gente precisa da média menos aquele valor lá do beta sobre 2, que vem lá da tabela, e esse valor vai multiplicar o desvio padrão pela raiz de N. Substituindo, então, os valores, quanto que era a nossa média aqui? 501,2. Menos o valor Z que nós encontramos lá é 1,96, vezes o desvio padrão, que eu esqueci quanto é. Deixa eu voltar ali. Não sei se é 2 ou 4. 4, desvio padrão aqui é 4, dividido por raiz de 100. Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar exatamente LI é igual a 501,2 menos. Vou usar aqui na calculadora. Primeiro eu vou fazer essa parte aqui da conta, ó. Esse termo aqui. 4 dividido por raiz de 100, e aí o resultado daqui eu multiplico por 1,96. Então, 4 dividido por raiz de 100 deu 0,4. Porque é 4 dividido por 10.
0,4 vezes 1,96. Então, deu exatamente 0,784. Então, aqui fica 0,784. Agora, 501,2 menos 0,784, 501,2 menos 0,784 dá 500,416. Então, aqui é igual a 500,416. Então, esse é nosso limite inferior. Vamos fazer o limite superior. Vou colocar a fórmula dele aqui. Limite superior vai ser quem? A média. Agora, ao invés de menos, eu vou usar um mais. Mais o valor z beta sobre 2, desvio padrão sobre raiz de n. Então, a única coisa que muda é que um eu diminuo, o outro eu somo. Então, vamos escrever ele aqui. Limite superior vai ser a nossa média, 501,2, mais 1,96, não muda o z, vezes 4, que é o desvio padrão, sobre raiz de 100. Raiz de n, n é 100. Então, o meu limite superior vai ser quem? 501,2 mais 0,784. E aí, fazendo essa soma, 501,2 mais 0,784 deu 501,984. É igual a 501,984. Então, nós podemos finalizar aqui dizendo que o intervalo de confiança para a média populacional com 95% de confiança é esse intervalo que vai de 500,416 até 501,984. Ou seja, esse intervalo aqui contém a minha média populacional em 95% das vezes. Se eu fizesse esse experimento 100 vezes, 95% das vezes nós podemos garantir que a nossa média populacional, o verdadeiro valor da média, está contido dentro desse intervalo aqui, ok? Então, isso é legal porque às vezes a gente não sabe dizer o verdadeiro valor da média, não quer dar uma estimativa pontual baseado na média amostral, mas nós podemos dizer um intervalo com segurança que a nossa média está contida lá dentro, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Esse exemplo diz assim, ó, o consumo de combustível é uma variável aleatória que depende de vários fatores. Depende do carro, da velocidade que você dirige, da qualidade do combustível, ok? Mas suponha que para certo automóvel o desvio padrão do consumo seja 2 km por hora. Numa amostra de 40 automóveis do mesmo modelo, o consumo médio foi de 9,3 km. Quilômetros por hora não, quilômetros por litro. 9,3 km por litro. Consumo intervalo de confiança de 90% para a média populacional de consumo desses carros. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos retirar aqui os dados desse exercício. Nós, então, queremos um intervalo de confiança para a média populacional com 90% de confiança. Então, para isso, nós vamos precisar do nosso limite, calcular o limite inferior e o limite superior. E aí, quais os dados que nós temos aqui? Qual a nossa média? Então, a média aqui que nós temos é de 9,3 km por litro. Então, média de consumo 9,3. Qual é o desvio padrão dessa amostra? O desvio padrão aqui, ó, é de 2 km por litro. Então, o desvio padrão é igual a 2. E qual é o N dessa amostra? Uma amostra de 40 automóveis. Então, N é igual a 40. E aí, falta a gente encontrar quem que é o nosso Z beta sobre 2. Antes de pensar no Z beta sobre 2, quem que é o beta? Quem que é nosso nível de confiança aqui? Beta é igual a 90%. Beta sobre 2 vai dar 45%. Em decimal, isso é 0,450, ok? Essa é a nossa
nossa área que nós vamos ter lá no nosso gráfico. Então, fazendo aqui a nossa curva normal padrão, só para situar onde está esse 0,45, vai ser essa área aqui, ó, que vai do 0 até um valor z, que nós não sabemos qual é. Então, aqui a nossa variável, nosso valor z, que a gente não sabe qual é. Mas nós sabemos que essa área aqui, e eu tô fazendo só metade da curva, porque a gente já tá considerando beta sobre 2, tá? Essa área aqui, eu sei que é exatamente 0,450. Então, o que eu vou fazer agora? Vou lá na tabela, procurar qual que é o z que me dá essa área de 0,450. Então, saindo aqui da nossa apresentação, manter, venho aqui. Então, lembrando que os valores de área tá aqui no corpo da tabela, estão em ordem crescente, então eu vou procurar aqui onde está o 0,450. Ó, aqui já tô no 0,43, 0,44. Vamos ver aqui na linha de baixo. 0,450. Aqui, ó, 0,4995, aí eu tenho aqui 0,4505 ou 0,450. Qual que é esse valor aqui? Então, vamos olhar. Aqui dá para ver um pouquinho melhor do que na tabela anterior, que estava mais para baixo. Então, seguindo aqui, ó, eu subo aqui na linha e aqui vou aqui e vejo quem são. Então, qual é o valor de Z que me dá essa área de 0,450? 1,65. Então, o meu Z aqui, o Z que me dá uma área, cadê a minha caneta aqui? O Z é igual a 1,65 para uma área de 0,4505. Ok? Então, já sei que meu Z é 1,65, vou voltar lá para terminar de construir meu intervalo de confiança. Vou fechar todo mundo aqui e vamos lá. Então, tá. Então, já sei aqui que a minha área, o meu Z é aquele valor. Então, vou continuar. Como já tá bem, tem muita informação aqui, eu vou para outra página em branco, tá? Então, antes de eu ir para lá, eu só vou escrever aqui, ó, que o Z que nós encontramos é igual a 1,65. O Z do beta sobre 2. O Z dessa área de 0,45 foi igual a 1,65, tá? Beta sobre 2 é só uma anotação. Então, o que nós queremos aqui? Construir um limite inferior, que é quem? A média menos aquele valor de Z beta sobre 2, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, quem que é nosso limite inferior? Vai ser a média, que é 9,3, menos o valor z, que nós acabamos de achar que é 1,65, vezes o desvio padrão, que é 2, dividido pela raiz de n, que foram 40 automóveis. Esses dados, o desvio padrão, o n a média, estão lá no exercício. O 165 veio lá da tabela. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente tem que o nosso limite inferior é 9,3 menos. Então, vou fazer ali 2 dividido por raiz de 40, tem 0,3162, vezes 165, 0,5217. Então, aqui, 0,5217. E aí, fazendo essa conta, 9,3 menos 0,5217 dá exatamente 8,77, aproximadamente, tá? Tô diminuindo aqui as casas decimal. 8,77. Deixa eu arrumar essa vírgula. 8,77. E aí, o meu limite superior, que é calculado da mesma maneira, só que em vez de diminuir, eu somo, que é a x barra, mais o valor z, beta sobre 2, desvio padrão sobre raiz de n. Então, vou fazer ele aqui embaixo. Limite superior é a média amostral, mais 1,65, que é o valor z lá da tabela, vezes 2, que é meu desvio padrão, sobre raiz de 40. Então, o limite superior vai ser 9,3 mais 0,5217.
0,17. E isso aqui dá exatamente mais 0,5217, 9,82. Então, 9,82. Então, como que eu termino esse exercício? Dizendo que o intervalo, esse tá ficando muito feio, né? O intervalo de confiança para a média populacional com 90% de confiança, foi o beta que nós usamos aqui, ele vai ser igual a um limite inferior, que é 8,77, até um limite inferior de 9,82. Também podemos escrever assim, ó, que a nossa média, esse intervalo aqui, ó, de 9,82, contém a nossa média. De 8,77 até 9,82, contém a nossa média. Ok? Então, tanto para os exercícios lá da distribuição normal, quanto esses de intervalo de confiança, nós vamos usar a tabela normal padrão. Isso que nós estamos fazendo aqui, a gente está tentando estimar valor lá na população. É aquele momento em que a gente sai da amostra com as informações da amostra e tenta encontrar quais são os verdadeiros valores populacionais. A gente está fazendo isso para média, mas isso poderia ser feito tanto para o desvio padrão, para variância, para proporção, qualquer medida que nós temos interesse lá na nossa população. Tendo informação da amostra, nós buscamos os caminhos para chegar até lá. Então, esse é o caminho que nós fazemos para encontrar quais seriam os verdadeiros valores da nossa média populacional, tá? Então, o nosso módulo 4 encerra aqui. Falamos sobre variável aleatória contínua, sobre função densidade e probabilidade, distribuição normal padrão e distribuição normal e intervalo de confiança, ok? Então, até mais. Bons estudos. Tchau!